Ligado na cidade. 4h39. Estou recebendo aqui no estúdio a Patrícia Rossi. Seja bem-vinda mais uma vez, Paty. Boa tarde. Boa tarde, Rô. Boa tarde a essa audiência maravilhosa da Jovem Pan. Boa tarde a todos. Tarde quente, né, Paty? Em todos os sentidos. Quente, pegando fogo em todos os sentidos. É verdade. Muitas emoções. Muitas emoções, como diria o Roberto Carlos. E hoje a gente perdeu o tremendão, né? É uma judiação. Parceiro, irmão, né, do Roberto Carlos. A gente vai observando aí uma geração muito talentosa indo embora. Infelizmente. Nós ficamos muito tristes com Infelizmente. Ô, Paty, vamos falar sobre comportamento e a visão dos filhos sobre os pais. Acho esse assunto muito importante, né, para todos nós que somos pais, mães, avós, tios, irmãos mais velhos, enfim. Como os filhos enxergam seus pais? É um assunto muito bacana, né? Se a gente parar para observar, nós, como filhos, observamos os nossos pais como uma entidade mística, né? Como um ser superior que sabe tudo, que tem todas as respostas e que tem obrigação até de entender as nossas emoções e sentimentos e adivinhá-los, né? E é uma visão totalmente equivocada, porque antes de serem pais, eles são seres humanos comuns, como qualquer outro, né? Como todos nós. Mas somos também exemplos para os nossos filhos, sim, né, nós Patrícia? somos, sempre seremos. Mas Bert Hellinger, que é o pai da constelação sistêmica, ele parte do princípio que todos somos filhos. Todos nós viemos ao mundo sendo filhos. Essa é uma verdade absoluta e imutável. Embora esses filhos, parte deles não serão pais, não serão nem mãe e nem pai. Mas é uma verdade inquestionável que somos todos filhos. E quando a gente traz essa visão de como a gente enxerga os nossos pais, isso dita como serão os nossos relacionamentos com ele. Quando a gente olha para os nossos pais e observa que eles têm que ter resposta para tudo, que eles têm que serem inabaláveis, imutáveis e têm que ser perfeitos em tudo que eles fazem, a gente está atribuindo a estas pessoas, a esses seres humanos, um peso muito grande. E isso acaba violando o nosso relacionamento com eles. Porque se eles não entendem, se eu enxergo meu pai e minha mãe como seres, como super-homens, como pessoas sobrenaturais, se eles não entendem aquele momento que eu estou vivendo, isso me causa uma frustração. E eu esqueço de olhar para o meu pai e para a minha mãe, sendo, antes de ser pai e de ser mãe, eles são seres humanos comuns. Sim, né? comuns, que podem errar, que podem acertar, enfim. Com as suas frustrações, suas tristezas, a sua ansiedade, como qualquer outro. E, Patrícia, como é que essa visão aí pode causar conflitos dentro do relacionamento entre pais e filhos? Quando você não observa que o seu pai ou sua mãe é um ser humano comum, como você. Que traz dentro da sua bagagem as suas tristezas, as suas dores, os seus traumas, que as tem suas momentos de chorar, de rir, isso, de brincar, enfim. E tem o seu desejo, né? Que nem sempre o seu desejo, o desejo do pai e da mãe, é semelhante ao desejo do filho. E isso gera muito conflito. Quando um pai e uma mãe eles têm um desejo como ser humano e o filho observa isso. Por exemplo, quando é mais novo, né? Quando está saindo da fase da adolescência e começando a se relacionar com os seus pares, é muito comum os filhos não olhar para os seus pais e não entender que eles têm o romance deles, que eles têm o abraço, o beijo, o ato sexual, que é um casal comum, como ele está se tornando junto com o seu par, né? Então, quando você observa isso, tem filhos que não aceitam os pais ter um carinho com o outro, sair para viajar. Eles acreditam que os pais estão ali única e exclusivamente com o propósito de servir os filhos e não de ter a sua individualidade também, né? E, Paty, qual seria a forma correta, então, de eu conseguir enxergar os meus pais? Entender que eles estão ou na função de pai ou no papel de pai, né? E que a partir desse momento eles são pessoas comuns com as suas necessidades, com os seus desejos, com os seus sonhos, e em algum momento da sua vida você tem o seu pai e a sua mãe, ou no papel ou na função. E isso tem que ficar muito claro, né? A função do pai é quando os filhos são pequenos e eles dependem exclusivamente dos pais, porque senão eles não sobrevivem. O papel é quando eles já são adultos e eles buscam os pais
para um conselho, para um direcionamento, para um processo de escuta. E eles têm que entender que nem sempre eles vão estar ali disponíveis. Eles vão estar cuidando da vida deles também. Que assim como eu, que também sou mãe, sou vó, eu também sou filha, mas antes de qualquer uma da função ou do papel, eu sou mulher, eu sou uma pessoa, eu tenho as minhas necessidades. Então, essa é a forma saudável de você enxergar os seus pais, como sendo pessoas comuns com as suas necessidades. A gente tem que ter o nosso espaço também, Sim, né? Na verdade. Tem que ter os nossos espaços respeitados, os nossos desejos, as nossas dores, os nossos momentos, assim como a gente tem que respeitar os dos nossos filhos também. Muito bem, a gente já voltou para o rádio, estamos aqui com a nossa colunista, né, das terças-feiras, que é a Patrícia Rossi, ela é analista comportamental. Hoje a gente falou sobre o comportamento e a visão dos filhos em relação aos pais. Muito bacana esse assunto, viu, Paty? Obrigada pela sua presença mais uma vez. Gratidão, eu estou à disposição. Se tiver alguma dúvida, pode tirar essa dúvida pelo meu seu endereço para a WhatsApp. gente. Patrícia Rossi, _oficial. Beijo, Paty. Beijo, até terça. fiquem com Deus e sejam todos abençoados. Amém. Você também, viu? Ligado na cidade.